Recebi o convite pelo correio. Um envelope branco comum, daqueles impressos em gráfica por atacado, com o endereço colado em etiqueta fria, sem caligrafia pessoal, sem cheiro de laço, sem detalhe que dissesse: fiz isso pensando em você. Abri com calma, como sempre faço, sem expectativa, sem pressa. Dentro havia um cartão com moldura dourada e nomes em letra cursiva que tentavam parecer refinados. Era o casamento da minha neta. Meu nome estava lá, mas sem o vô. Nenhuma menção ao nosso laço. Nenhum traço de carinho. Apenas meu nome civil, escrito de forma errada, como se alguém tivesse copiado de um cadastro antigo, digitado por um estranho que nunca me ouviu falar. Aquilo doeu de um jeito silencioso, mais do que se tivessem esquecido de me convidar, porque esquecer é humano, mas incluir alguém como item de obrigação, como se fosse uma formalidade protocolar, é outra coisa. É lembrar da existência da pessoa e ainda assim tratá-la como descartável. Eu dobrei o convite e o guardei dentro do meu livro de cabeceira, como faço com todas as mágoas que prefiro arquivar antes de decidir o que fazer com elas. Fiquei pensando se aquilo era exagero meu. Talvez o convite tenha sido feito por outra pessoa. Talvez minha neta nem tenha visto antes de ser enviado. Mas a verdade é que algo ali já estava fora do lugar antes mesmo da cerimônia. Eu criei minha neta como se fosse filha. Na época em que minha própria filha ainda tentava se encontrar, foi comigo que aquela menina aprendeu a andar de bicicleta, contar troco, fazer café e cortar lenha para o inverno. Quando ela teve febre pela primeira vez, fui eu quem ficou a noite inteira com a mão na testa dela. Quando ela passou no vestibular, fui eu quem comprou o primeiro notebook com o pouco que tinha guardado. Mas as memórias, ao que parece, envelhecem diferente para cada um. Algumas viram base, outras viram peso. O casamento seria em um espaço de eventos elegante, daqueles afastados da cidade, com paisagismo ornamental e fotógrafo profissional para captar lágrimas falsas e sorrisos de Instagram. Vi as fotos no site antes de decidir se iria. Estava tudo calculado, tudo montado. Só eu parecia fora do roteiro. Não havia menção a mim na postagem de agradecimento que ela publicou no mesmo dia em que os convites foram enviados. Lá estavam os pais, os sogros, os amigos. Nenhum traço do velho que a levou nos ombros na festa de 5 anos. Não costumo esperar reconhecimento. A vida já me ensinou que fazer pelo outro não é garantia de retorno, mas há uma diferença entre não esperar nada e ser tratado como ninguém. Continuei em silêncio, como sempre. Respondi ao convite confirmando presença, mesmo sem qualquer entusiasmo, porque eu precisava estar lá. Precisava ver com os próprios olhos o que a ausência emocional já estava gritando em letras pequenas. Na semana anterior ao casamento, nenhuma mensagem dela. Nenhum "tá chegando o dia, vô". Nenhuma ligação, nenhum lembrete carinhoso. Eu era apenas mais um nome na lista, mais um assento a ser preenchido. E isso me dizia mais do que qualquer discurso. Eu mandei fazer um presente caro, algo simbólico, construído com cuidado e investimento, porque não costumo aparecer de mãos vazias, mesmo quando o coração vai cheio de dúvidas. Organizei tudo com antecedência e pedi que fosse entregue por caminhão no local da festa, no horário exato da recepção. Uma última homenagem, um gesto de amor silencioso, que mais tarde teria outro peso. Na véspera, repassei os documentos. Separei minha roupa. Calcei os sapatos antigos, aqueles que só uso em cerimônias que exigem firmeza. Quando deitei para dormir naquela noite, percebi que o corpo já previa o que a alma ainda não queria aceitar. O lugar que um dia foi meu, agora estava ocupado por algo mais moderno, mais conveniente, mais plástico. E aquilo não me quebrava, apenas me afastava. Como quem vê o barco partir sabendo que não é mais marinheiro, apenas espectador da partida. O convite seguiu guardado no livro. A foto dela criança ainda estava no meu criado mudo. E eu fui ao casamento com tudo isso na cabeça, o amor guardado, o presente no caminhão, e a certeza de que para alguns, sangue é só tinta. Mas eu fui mesmo assim, porque às vezes o silêncio tem mais força do que qualquer aplauso. Cheguei ao local da cerimônia com o passo firme, embora os joelhos já não carreguem com a mesma leveza de outros tempos. Era um espaço bonito, desses que parecem cenário de filme, com flores artificiais escondendo a falta de raízes. Os convidados tiravam fotos, riam alto, trocavam cumprimentos como se estivessem em um teatro,
onde todos sabiam de cor as falas, menos eu. Cumprimentei alguns rostos conhecidos. Poucos me responderam com entusiasmo. Outros apenas sorriram por educação, como quem tenta lembrar se me conhecia de algum lugar. Havia um ponto de recepção onde funcionários com pranchetas perguntavam nomes e orientavam os convidados para seus lugares. Quando chegou minha vez, disse meu nome completo, aquele mesmo que veio escrito de forma torta no convite. A moça sorriu educadamente, folheou a lista, conferiu algo no tablet e apontou para um corredor lateral. É ali, senhor, disse, sem levantar os olhos. Caminhei devagar, com os olhos percorrendo as mesas arrumadas, os centros de flores, os lugares marcados com nomes impressos em cartões dourados, muitos dos quais eu conhecia. Vi o nome do pai da noiva, vi o da sogra, vi o do padrasto. Até o nome de uma prima que morava fora estava lá. Mas o meu, não. Meu lugar era uma cadeira solta, sozinha, perto da porta da cozinha, encostada em uma parede onde mal se via o altar. Não havia cartão com meu nome, nem taça, nem talher. Era como um encosto, uma peça extra colocada por precaução. Aquilo não era um lugar, era um lembrete. Você não é parte disso. Fiquei parado por alguns segundos. Meus olhos foram até a mesa principal, onde a família da noiva já começava a se reunir. Lá estava minha filha, bem vestida, sorrindo como se tudo estivesse em perfeita harmonia. E lá estava ela, minha neta, com o vestido branco que eu ajudei a pagar. Seu olhar cruzou o meu por um instante, mas desviou logo em seguida, como se eu fosse só mais um convidado casual, um fornecedor, um figurante. Eu me sentei, porque não havia o que fazer, porque o corpo pesa quando a alma sangra. E ali, naquela cadeira solitária, senti como se todos os anos de cuidado, sacrifício e amor tivessem sido recolhidos e jogados na mesma lixeira que ficava a poucos metros de mim. Eu podia ouvir o barulho da cozinha, sentia o cheiro da comida sendo esquentada, e enquanto todos se abraçavam na parte central do salão, eu era só mais um corpo preenchendo espaço. Tentei racionalizar. Talvez tenha sido um erro. Talvez alguém esqueceu de posicionar o cartão. Mas o olhar da sogra, ao passar por mim com expressão de escárnio, dizia outra coisa. Dizia: você está exatamente onde queremos que esteja. Um lugar onde sua presença não ofusca, onde sua existência não incomoda, onde o passado que você representa é empurrado para o canto, como se fosse uma peça de museu que ninguém quer mais visitar. Fiquei ali por minutos longos. Cada risada que vinha das mesas principais era como um prego sendo cravado em algo dentro de mim. As luzes piscavam, as taças tilintavam. O fotógrafo sequer apontou a lente para meu lado, como se aquele canto do salão não existisse, como se eu não existisse. Eu olhei para minhas mãos. Eram mãos de alguém que construiu, sustentou, protegeu. Mãos que carregaram aquela criança no colo quando o pai dela saiu de casa. Mãos que pagaram mensalidade, plano de saúde, dentista, uniforme de balé. Mãos que, mesmo velhas, ainda tremem quando sentem a dor do desprezo. A noiva subiu ao altar. Os aplausos preencheram a sala. Eu bati palmas com as pontas dos dedos por obrigação, por respeito à ocasião, não por alegria. Ali, naquela cadeira sem nome, compreendi o que havia começado com aquele convite impessoal. Aquilo não era descaso. Era planejamento. Um processo lento de exclusão, orquestrado em silêncio, com a delicadeza cruel de quem não precisa gritar para deixar claro que você já não pertence mais. E ainda assim, eu permaneci. Porque às vezes ficar é o ato mais poderoso de todos. E porque o presente que estava prestes a ser entregue, ou não, ainda tinha um papel a cumprir. Mas isso ficaria para o momento certo. Eu não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas feridas naquela noite. Mas naquele instante, diante da cadeira sem nome, senti que algo em mim se fechava. Algo que nunca mais seria reaberto com facilidade. A cerimônia correu como todas as outras que já presenciei ao longo da vida. Alianças trocadas, promessas emocionadas, ao menos no papel, e abraços coreografados para fotos que pareciam mais ensaiadas do que sentidas. O salão vibrou de felicidade ensaiada, e eu continuei no meu posto de observador lateral. A cada novo momento,
ficava mais evidente que minha presença ali não era celebrada, tampouco tolerada. Eu era um lembrete vivo de algo que muitos ali queriam esconder: a origem. Fui um dos últimos a entrar no salão do jantar. Não por escolha, mas porque o fluxo natural de convidados me empurrou para o fim da fila. Vi casais sendo guiados até suas mesas, pais, tios, primos e até colegas de faculdade sendo recebidos com efusividade. Quando finalmente passei pelas cortinas decoradas, avistei o salão de recepção como uma pintura viva. Mesas redondas perfeitamente postas, pratos alinhados, iluminação suave e música instrumental ao fundo. Andei devagar, procurando novamente por meu nome. Em cada mesa, nomes impressos com letras douradas e fitas brancas. Passei 1, 2, 10 mesas. Nada. Fui até o centro, onde imaginei que estariam os familiares mais próximos. Vi o nome do pai do noivo, da madrasta, até de uma tia distante que, anos atrás, foi acusada de desviar dinheiro da própria mãe. E ainda assim estava ali, com lugar garantido. Olhei para a mesa da noiva. Meu nome não estava lá, nem nas mesas ao lado, nem em lugar algum. Fiquei ali, em pé, como quem perdeu o próprio lugar no mundo. Foi quando a organizadora do evento se aproximou, perguntou com simpatia protocolar se eu precisava de algo. Respondi com outra pergunta: há algum lugar reservado para mim? Ela titubeou, consultou a lista rapidamente e disse sem graça que talvez houvesse um erro. Disse que tentaria providenciar algo. Nesse instante, minha neta surgiu por trás da decoradora, a noiva. Aquela mesma que um dia andou com passos trêmulos entre meus móveis, que caiu de bicicleta no meu quintal, que pediu ajuda para fazer o dever de casa quando ninguém mais queria ouvir. Ela se aproximou, segurando o buquê com uma mão e um copo de champanhe com a outra. Com um sorriso sem alma, disse algo que jamais esquecerei. Acho que você não conta como família próxima, né? Foi um segundo. Um só. Mas o tempo pareceu dobrar sobre si. A frase desceu como lâmina. Não pela dureza em si, mas pela naturalidade com que foi dita. Como se não houvesse nenhuma dúvida. Como se fosse óbvio. Como se todos os anos de presença, apoio e amor pudessem ser reduzidos a uma exclusão burocrática. Como se eu fosse apenas um ponto esquecido no rodapé de uma história que ajudei a escrever. Ela nem esperou minha resposta. Virou-se de volta para os amigos, deixando um rastro de perfume caro e indiferença. A decoradora balbuciou algo, mas eu não ouvi. Meus ouvidos zuniam. Meu coração, em silêncio, começou a selar portas internas que jamais voltariam a ser abertas. Foi então que senti algo que há muito não experimentava. Não era tristeza nem decepção. Era lucidez. Uma clareza cortante de que aquele não era um erro. Era a revelação final de um processo lento, progressivo e calculado. Ela não me via mais como parte do núcleo. E não era por acaso. Era conveniente. E foi nesse ponto que tudo mudou. Endireitei as costas, engoli seco. E pela primeira vez naquela noite, caminhei com destino. Cruzei o salão sob os olhares curiosos. Parei no centro, próximo à mesa dos noivos. Bati levemente no meu copo com uma colher, como se fosse propor um brinde. Mas não havia brinde. Esperei que todos se virassem. E com voz firme, clara e absolutamente serena, disse: então talvez vocês não queiram mais o presente que está no caminhão. O salão parou. Não houve música. Não houve risada. Apenas o som de taças suspensas no ar e bocas entreabertas. O noivo franziu a testa. A sogra pareceu subitamente interessada. Minha filha, mais pálida do que antes, virou o rosto. E minha neta... Ah, minha neta... Os olhos dela perderam o brilho de noiva e ganharam o pavor de quem finalmente entendeu que há limites para tudo. Até para o desprezo. Não esperei perguntas, nem explicações. Virei-me e saí com passos lentos, sem olhar para trás. Porque naquele momento eu não levava embora apenas minha presença. Levava tudo que representei, e que eles nunca souberam valorizar, e o caminhão. Aquele ainda estava lá fora, esperando minha próxima ordem. A mais silenciosa e implacável das respostas. O ar fresco da noite me encontrou antes da porta giratória. Cada passo que eu dava para fora do salão era como um degrau de volta à minha dignidade. Não havia gritos atrás de mim, nem pedidos de desculpa. O silêncio lá dentro continuava,
pesado, espesso, desconfortável, como deveria. E naquele momento senti que o verdadeiro presente nunca esteve no caminhão. Estava naquela sensação fria, serena e poderosa de voltar a ser autor da minha própria história. Mas o caminhão existia. E existia por uma razão. Durante meses organizei aquilo como se fosse uma obra de arte. Não apenas por amor, mas por um tipo de ternura que só se aprende com o tempo. Aquela que vem quando você já viu o mundo quebrar, mas ainda insiste em montar as peças para os outros. Começou com uma simples ideia: dar à minha neta o início de vida que eu nunca tive. Não com luxo ostentatório, mas com estrutura, com base, com raízes. Naquela caçamba climatizada estavam móveis escolhidos a dedo. Sofás que mandei fazer sob medida, pensando no conforto para o casal e, futuramente, para filhos que viriam. Mesas de madeira nobre, restauradas por um antigo amigo marceneiro. Herança de famílias que sabiam o valor do que dura. Eletrodomésticos de última geração, todos pagos à vista. Sem financiamento, sem dívida. Cozinha montada com armários, utensílios, louças italianas, panelas de cobre que eu mesmo limpei. Até a geladeira vinha abastecida com produtos selecionados. Vinhos, queijos, temperos, doces, tudo meticulosamente encaixotado com bilhetes pessoais, explicando cada escolha. Na parte de cima, sob proteção especial, havia uma caixa preta. Nela, uma pasta de couro com documentos. Uma escritura em branco, já preenchida com o nome da neta, e uma carta reconhecida em cartório onde eu transferia não só o imóvel, mas parte das ações que mantinha em uma empresa de energia renovável. Rendimentos mensais que garantiriam uma renda estável pelos próximos anos. Tudo isso parado a poucos metros do salão. Tudo isso, agora sem destino certo. Enquanto a festa começava a fraquejar lá dentro, liguei para o motorista. Um homem simples, honesto, que trabalhava comigo havia anos. Ele atendeu na primeira chamada. Quando ouvi sua voz, respirei fundo e disse apenas: aguardando instruções. Ele entendeu de imediato. Eu não precisava explicar o que havia acontecido. Quem me conhecia de verdade sabia que, se eu estava hesitante, era porque algo muito maior havia sido partido. Falei para ele manter o caminhão ali, em silêncio, com o motor desligado. Deixei claro que ninguém, absolutamente ninguém, estava autorizado a abrir a traseira sem minha ordem direta. Enquanto desligava, olhei pela última vez para o salão. Luzes coloridas dançavam nos vidros. Pessoas ainda tiravam fotos como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade era outra. O centro daquela celebração agora era o que não foi entregue, o que foi retirado. E foi exatamente isso que pesou no peito de todos. Dentro do salão, as perguntas começaram a surgir. Quem era o motorista? Onde estava o presente? Era brincadeira? Era metáfora? A sogra cochichava com os padrinhos. O noivo tentava esconder o incômodo. E minha filha? Sentada, de cabeça baixa, como se tivesse sido empurrada para uma verdade que sempre evitou. Minha neta foi a que mais demorou a entender. Talvez porque acreditava piamente que tudo aquilo era apenas uma reação exagerada. Que no dia seguinte, eu cederia, como tantas vezes antes. Que bastaria um pedido falso de desculpas e tudo se restabeleceria. Mas naquele caminhão não havia só móveis. Havia paciência. Havia anos de renúncia. Havia memórias de aniversário sem convite, de telefonemas não retornados, de favores esquecidos, de ingratidões silenciosas. E tudo isso agora estava sendo embalado em papel pardo e corda grossa, não para ser entregue, mas para ser levado embora. Do lado de fora, sentei no banco de pedra ao lado do estacionamento. Cruzei os braços. Esperei. Sabia que alguém viria. E não demorou. A neta saiu correndo pelas escadas do salão, ainda com parte do vestido arrastando no chão. Os sapatos nas mãos. O rosto trêmulo. Os olhos arregalados. Me viu, me chamou. Eu não respondi. Me viu novamente e correu até o caminhão. Bateu na lateral. Gritou pelo motorista. Tentou abrir. Nada. Chegou até mim ofegante. As palavras vinham cortadas, mas eu apenas levantei, dei 2 passos em sua direção e passei reto, porque há presentes que não podem ser devolvidos, e há perdas que, quando acontecem, são permanentes, não pelo valor material, mas porque revelam a alma de quem, até então,
Fingia ser família. Não houve aviso, não houve explicação formal. Não foi preciso. O simples ato de levantar da cadeira e pronunciar aquelas palavras, ditas com o tom sereno de quem não grita porque já perdeu demais, foi como derrubar a primeira peça de um dominó construído sobre arrogância. A frase não terminou de ecoar no salão, e os olhares já se voltavam como lâminas afiadas, ora cortando minha neta, ora tentando entender o que significava aquele presente que está no caminhão. Não foi preciso que eu dissesse mais nada. O estrago já estava feito. E, curiosamente, não por mim. Foram os cochichos que começaram primeiro. Um casal de amigos do noivo olhou um para o outro, como quem saca algo escondido. Em seguida, os pais do noivo franziram a testa e cochicharam entre si. A sogra, a mesma que disse que só familiares próximos tinham lugar na mesa, se encolheu na cadeira, tentando manter o queixo erguido enquanto sua maquiagem de festa começava a se transformar em máscara de desconforto. A atmosfera de elegância cerimonial começava a ruir sob o peso da revelação. Minha filha se mexeu na cadeira com inquietação. Tocou o braço da neta, mas foi ignorada. O noivo fez menção de levantar, hesitou, e então se aproximou de mim como se fosse mediar um mal-entendido. Só que o mal-entendido era justamente imaginar que ainda havia algo a ser mediado. A neta, essa sim, demorou mais a assimilar. Mas o tempo da arrogância é sempre mais lento do que o da realidade. Quando ela finalmente compreendeu, já não se tratava mais do presente, mas do que ele simbolizava. Ela tentou rir, ainda acreditando que tudo se tratava de algum tipo de provocação calculada. Mas o riso morreu nos lábios quando viu que eu sequer olhava em sua direção. Foi nesse momento que algo dentro dela pareceu desmoronar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não aquelas lágrimas sinceras de quem sente remorso verdadeiro, mas as lágrimas do susto, da surpresa, da vergonha pública. Ela não chorava por ter me magoado, mas por perceber que aquilo estava sendo visto, por todos, que o jogo de aparências havia ruído, que o velho, até então invisível, agora era o centro da cena, não como figurante, mas como protagonista. A comoção começou a se espalhar. Um dos padrinhos perguntou alto: "O que foi aquilo que ele disse?" Uma madrinha retrucou: "Você não sabia. O presente era dele." Um senhor mais velho, que claramente conhecia parte da história, apenas cruzou os braços e balançou a cabeça. As conversas paralelas cresceram até virarem ruído. A banda parou de tocar. O fotógrafo baixou a câmera. Um garçom derrubou uma bandeja de taças. E eu? Segui caminhando com passos lentos e firmes em direção à porta de saída, como quem sai de um teatro após o final da última cena. Foi ali, no corredor de flores artificiais, que ouvi o primeiro grito da neta. Não de dor, mas de desespero. Aquele grito sem destinatário, carregado de incredulidade, como se ainda houvesse tempo de mudar o que já estava feito. Ela correu em minha direção, tropeçando no vestido caro, ignorando o protocolo, chamando meu nome. Mas eu segui em frente. Porque há momentos na vida em que até o ato de virar o rosto já seria concessão demais. O noivo tentou conter o escândalo. A sogra exigiu que fechassem as portas do salão. A equipe do buffet se entreolhava sem saber o que fazer. E os convidados, antes sorridentes e bem vestidos, agora estavam parados em pé, formando um corredor de julgamento por onde passei em silêncio. E se houve alguém que aplaudiu dentro da alma, o fez sem som, mas com respeito. Lá fora, o caminhão ainda aguardava. O motorista me viu se aproximar, abriu a janela e perguntou calmamente: "Confirma a troca de destino?" Eu apenas assenti. Ele entendeu. O motor foi ligado, as luzes traseiras acesas. A engrenagem entrou em movimento e o presente foi embora. Como foi embora a minha última tentativa de ser lembrado com carinho. A neta chegou tarde demais. Com os olhos vermelhos, parou diante do portão. Estendeu os braços como se aquele gesto pudesse desfazer os anos de silêncio, as ausências não justificadas, os convites frios. Mas nenhum gesto é suficiente quando se recusa o sangue que te criou na frente de estranhos. E naquela noite, eu não era mais parte de uma família.
Eu era o único que ainda sabia o que isso deveria significar. A marcha do caminhão ecoava como um tambor cerimonial enquanto deixava a entrada do salão. O som pesado dos pneus no asfalto parecia entoar um cântico silencioso de justiça, não a vingativa, barulhenta, que busca ferir, mas a justiça austera, madura, de quem cansou de ser ignorado. A carga que aquele caminhão levava era mais que móveis, eletrodomésticos ou peças artesanais encomendadas a dedo. Era a materialização de anos de afeto represado, de sacrifícios invisíveis, de orgulho negado. E agora, seguia para outro lugar. Enquanto o veículo sumia na curva, eu segui caminhando lentamente até o carro que havia deixado discretamente a uma quadra dali. Nada de motorista, nada de ostentação. Eu sempre fui um homem discreto. Talvez até demais. Mas o silêncio também acumula força. E quando explode, não grita, afasta. Dentro do carro, revisei calmamente a pasta que trazia comigo. Documentos, recibos, notas fiscais, comprovantes de transferência. Tudo em meu nome. Tudo legalmente protegido. A doação que havia preparado como surpresa não havia sido concluída, nem formalizada em cartório. Estava pendente de assinatura. Não havia presente perdido, apenas um presente redirecionado. E agora eu já sabia para onde. Na noite anterior ao casamento, dormi pouco. Algo dentro de mim, um instinto que só o tempo afia, me dizia que havia algo errado naquele convite frio, na ausência de ligação, no fato de eu não ter sido incluído em nada da organização. Mas ainda assim, resisti à suspeita. No fundo, queria acreditar. Queria me surpreender positivamente. Queria ver minha neta sorrindo com gratidão, abraçando o avô que segurou a barra durante a doença da mãe dela, que pagou por anos sua escola particular mesmo sem poder, que a buscava na chuva quando os pais diziam estar ocupados. Mas aquele assento no corredor, aquela risada diante da minha exclusão, aquela frase de desdém como se eu não contasse, tudo isso me deu a resposta. E agora, cabia a mim transformar essa resposta em consequência. No mesmo dia, ainda antes do fim da festa, liguei para o destinatário alternativo. Um jovem casal que conheci anos antes, quando trabalhei como voluntário num projeto social. Eram recém-casados, haviam perdido tudo em um incêndio e estavam tentando recomeçar com 2 filhos pequenos. Haviam me escrito cartas após minha última doação, dizendo que não sabiam como agradecer. Eu nunca respondi. Guardei no coração. Mas agora eu sabia. Liguei para eles e disse apenas: "Vocês estarão em casa amanhã à tarde?" A reação do outro lado foi silêncio. Um silêncio incrédulo. Pedi que estivessem disponíveis, sem mais explicações. Desliguei. Entrei em contato com o motorista do caminhão e passei o novo endereço. Pedi discrição. E pedi uma entrega digna. Sem pressa, mas com presença. Enquanto isso, soube, por vizinhos e pelas redes sociais, que a confusão no casamento havia virado escândalo. Alguns convidados foram embora antes do bolo. A banda cancelou a última apresentação. E havia um vídeo circulando com minha frase captada por um microfone aberto. "Então talvez você não queira mais o presente que está no caminhão." O áudio viralizou. Comentários começaram a surgir. Uns debochados, outros de apoio. Mas todos deixando claro: o velho não era o vilão. Na manhã seguinte acordei antes do sol. Fui até o endereço da entrega. Esperei sentado em uma pracinha próxima, observando a rua de terra onde o casal morava. Quando o caminhão apareceu, estacionei um pouco afastado. Queria ver, mas não queria ser visto ainda. Queria testemunhar, não roubar a cena. O portão se abriu devagar. As crianças saíram primeiro, ainda de pijama. A mulher veio logo atrás, de avental. O rapaz surgiu com um semblante confuso, mas os olhos vivos. O motorista explicou, entregou um envelope com minha carta e começou a descarregar. Aos poucos, móveis novos tomaram a calçada. Sofás, cama box, mesa de jantar, geladeira, fogão, utensílios, tapetes. Um lar inteiro surgindo do nada. A mulher levou as mãos à boca e chorou. O homem caiu de joelhos. As crianças correram rindo, e eu, a alguns metros, respirei fundo. Aquilo era a reparação que eu precisava. Não havia vingança ali. Havia justiça emocional. O destino certo encontrou a direção. E, pela primeira vez em anos, senti que alguém me via. Não pelo que eu podia dar,
mas pelo que eu era. Um velho talvez, mas não invisível. Um avô talvez esquecido, mas ainda com poder de fazer o bem e de decidir, com lucidez e sem ruído, quem merece estar no centro da minha mesa e quem escolheu me deixar no corredor. O sol havia se levantado por inteiro quando terminei de observar, de longe, a nova casa tomar forma. Não no sentido físico. O prédio era simples, modesto, com paredes que denunciavam os anos e janelas de ferro pintadas às pressas. Mas ali, diante daquele portão enferrujado, nasceu um novo lar. Porque lar não é onde se tem luxo, é onde se tem reciprocidade. E pela primeira vez, o que eu havia preparado com tanto carinho encontrou finalmente mãos que acolhiam com gratidão e não com cálculo. Depois que o caminhão foi embora, fiquei mais alguns minutos no carro, olhando para a rua sem pressa. A mulher ainda chorava encostada no batente da porta, com o filho mais novo no colo e o outro segurando as barras da escada da nova beliche. O homem observava os eletrodomésticos novos sendo encaixados no pequeno cômodo, onde antes havia apenas um fogão enferrujado. Era um retrato que eu gostaria de ter guardado, mas não com uma câmera, e sim com o coração. Porque ali, naquele exato instante, eu tive certeza de que não fui excluído da minha família. Apenas fui empurrado para a direção certa. De volta ao meu apartamento, aquele silêncio que antes me esmagava agora parecia diferente. Havia dignidade nele. Em vez de ecoar abandono, ele me oferecia paz. A cada dia que passava, eu ouvia novos relatos do desastre que foi o casamento da minha neta. O vídeo da minha frase já tinha ultrapassado 100.000 visualizações. Nos comentários, as pessoas me chamavam de rei silencioso, o avô do ano, o homem que virou a mesa com elegância. Era estranho ser visto por tantos, depois de ser ignorado por quem mais importava. Mas ao mesmo tempo, havia um sabor amargo nisso. Porque eu nunca quis palco. Eu só queria um lugar na mesa. Dias depois, o casal me ligou. A mulher mal conseguia falar. A voz trêmula, emocionada, só repetia: obrigada, obrigada, obrigada. O marido contou que nunca pensaram em ter tudo aquilo na vida e que fariam questão de cuidar de cada objeto como se fosse sagrado. Me convidaram para conhecer a casa nova. Recusei no primeiro momento, não por frieza, mas por querer que aquele gesto permanecesse puro, sem expectativa de troca. Mas eles insistiram com tanta humildade, com tanto afeto verdadeiro, que decidi aceitar. No sábado seguinte, fui. Ao chegar, encontrei a entrada decorada com cartazes feitos pelas crianças. Um dizia: "Bem-vindo, vovô do coração." Outro, com letras tortas, dizia: "Obrigado por dar casa nova pra gente sorrir." Fui recebido com abraço, com bolo feito à mão, com café passado na hora, com olhos marejados e mãos apertadas. Sentei no sofá novo que agora era o centro da sala. A mulher me mostrou onde colocaram o quadro que veio no caminhão. O homem me apresentou a pequena horta que começou nos fundos. O mais velho me mostrou seu novo caderno de desenho. O mais novo me entregou um papel com a palavra obrigado, rabiscada com giz de cera. Naquele momento percebi que nenhum presente foi perdido, apenas realocado. O que foi construído com intenção de amor encontrou lar, e o que foi destruído por ego, exclusão e arrogância ficou exatamente com o que merece: o vazio. Não demorou para que os burburinhos do casamento virassem pauta em grupos de família, igrejas e até na rádio local. Alguns convidados vieram me procurar pedindo desculpas por não terem intervindo. Outros disseram que, ao ver minha atitude, começaram a repensar o modo como tratam os mais velhos da família. Havia, enfim, um pequeno despertar. Minha neta, por sua vez, caiu num silêncio que eu conheço bem. Aquele silêncio de quem começa a perceber o que perdeu, mas só quando já não pode mais voltar. Soube que ela tentou se explicar para os convidados. Disse que foi mal entendido, que não esperava essa reação. Mas nenhuma dessas justificativas sustentou a cena de humilhação pública que ela própria encenou, achando que estava apenas reafirmando uma hierarquia social. É curioso como a vida ensina sem levantar a voz. E eu, que por décadas fui o homem que ficava calado nos cantos da festa, o que pagava as contas sem aplausos, o que aceitava o banco do canto, agora era lembrado não pela dor que causaram, mas pela firmeza com que me levantei.
Pela escolha de não punir, mas redirecionar, de não devolver na mesma moeda, mas multiplicar a dignidade que me negaram. Ao sair da nova casa do casal, o sol começava a se pôr. Me despedi com um aperto de mão demorado. O homem disse que esperava poder um dia retribuir. Eu sorri. Não por vaidade, mas porque entendi. Já haviam retribuído. Com respeito, com presença, com humanidade. Coisas que valem mais que qualquer presente de casamento. E assim, voltei para casa com o coração em paz. Porque, enfim, entendi o que significa dar algo de valor. É saber a hora de mudar o destinatário. O mundo não gira apenas por causa da terra. Ele gira por causa das histórias que se espalham, das palavras que são repetidas em voz baixa e depois viram eco em todos os cantos. E aquela tarde no salão de festas, onde eu me levantei da cadeira do corredor e disse uma frase que parou o tempo, virou história. Não apenas entre os convidados, mas muito além das paredes decoradas com flores de plástico e falsas boas maneiras. Começou tímido. Uma mensagem no grupo da família. Um print circulando com um trecho do vídeo gravado por algum adolescente entediado durante a festa. Depois, o clipe apareceu em uma rede social. O título era simples. Avô humilhado reage com classe em casamento. E em menos de uma semana, as visualizações ultrapassaram qualquer expectativa. Mais de 1 milhão. Depois 3. Depois 5. Os comentários. Uma chuva de apoio. Gente de todas as idades dizendo que já passaram por situações parecidas. Outros aplaudindo a minha resposta silenciosa, a escolha de não gritar, mas agir com elegância. Fui chamado de exemplo, de herói, até de patriarca lendário. Mas para minha neta, não foi nada disso. Para ela, o que era para ser o dia mais perfeito da vida, virou uma piada nacional. Imagens dela rindo enquanto me mandava só ir para casa, foram congeladas e replicadas milhares de vezes. Comentários do tipo, a neta do ano, ou síndrome de Cinderela mimada, começaram a aparecer. Influenciadores compartilharam o vídeo como exemplo de como não tratar os mais velhos. Gente que ela nem conhecia começou a marcar o nome dela nas redes, exigindo desculpas públicas. O marido, segundo ouvi, ficou em silêncio. A sogra desapareceu das redes sociais. Nenhuma foto oficial da cerimônia foi publicada, porque todas as imagens felizes ficaram manchadas pela única coisa que não pode ser apagada: o desprezo explícito. Na cidade, o assunto virou conversa em padarias, salões de beleza, até nas rodas de bingo. Pessoas que mal me conheciam começaram a me cumprimentar na rua. Uma mulher dona de uma papelaria me parou no caixa e disse: "Senhor, o senhor ensinou muita gente a ter amor próprio." Outro homem me deu um aperto de mão e disse que depois de ver o vídeo, resolveu visitar o próprio pai após anos afastado. Eu só ouvia, silencioso, com um aperto estranho no peito. Não era orgulho, era espanto, porque tudo o que fiz foi me retirar. Não lutei, não berrei. Apenas recusei o papel de figurante na história de quem quis me apagar. Na mesma semana, recebi uma carta, escrita à mão, papel simples, envelope azul. Era da avó do noivo. Uma senhora que nunca trocou mais do que 3 frases comigo nos encontros familiares. Ela dizia que se envergonhava do que viu, que sentia falta de quando a palavra família significava presença, respeito, vínculo. Disse que, se dependesse dela, eu teria sentado na primeira cadeira, na primeira fila, ao lado de quem construiu a vida da neta. E finalizava dizendo: "Se quiser tomar um café, minha porta está aberta." Essa carta, tão singela, me emocionou mais do que qualquer pedido de perdão falso que eu imaginava ouvir da minha neta. Porque não era obrigação, era humanidade. E humanidade é o que faltou em cada gesto calculado daquele casamento. Também chegaram pedidos de entrevista. Programas de televisão queriam que eu contasse a história. Sites de notícia queriam fazer matérias especiais sobre relações familiares e invisibilidade dos idosos. Eu recusei todos. Porque isso não era espetáculo, era vida real, a minha. E eu estava cansado de ser vitrine para quem só queria a moldura. No entanto, uma repercussão específica mexeu comigo. Um colégio da cidade entrou em contato. Um professor havia mostrado o vídeo na aula de ética. Discutiram o que é respeito, o que é presença, o que significa dar voz aos mais velhos. Ele me escreveu dizendo que, pela primeira vez, os alunos se calaram durante 20 minutos. E que depois,
Um deles chorou. Disse que nunca tinha pensado no próprio avô daquele jeito, que agora ia visitá-lo no domingo. Aquilo me tocou, porque no fim das contas, talvez o que eu fiz não tenha ensinado nada à minha neta, mas ensinou a outros netos o valor de quem veio antes. Soube com o tempo que a neta deletou todas as redes sociais, cancelou a lua de mel, brigou com o noivo. Teve uma crise nervosa dias depois da festa. Me culparam? Talvez. Mas a verdade é que eu não causei nada. Só revelei o que estava oculto. Fui espelho. E o reflexo incomodou. Enquanto isso, a família para quem redirecionei meu presente me mandava fotos. As crianças com seus brinquedos novos. A mesa posta com os pratos do meu antigo conjunto. A sala decorada com o tapete que havia sido escolhido com tanto carinho. Tudo usado, nada desperdiçado. E tudo devolvido em forma de gratidão genuína. Porque como aprendi tarde, mas aprendi, às vezes a maior vingança é doar o que construíram esperando receber, e entregar a quem jamais pediu, mas sempre respeitou. Os dias que se seguiram ao escândalo foram silenciosos, mas não vazios. Havia um tipo diferente de som pairando no ar. Um som que não vinha da televisão, nem do rádio, nem dos carros na rua, mas de dentro das pessoas. O som do constrangimento, do arrependimento que não sabe como se expressar, do orgulho ferido tentando encontrar uma desculpa que não soe ridícula demais. Eu reconheço esse som porque já fui jovem, já fui arrogante, mas nunca fui ingrato. E talvez seja por isso que cada passo que dei depois do casamento da minha neta veio com a firmeza de quem não devia nada. Naquela manhã de terça-feira, o céu estava nublado como raramente fica por aqui. A cidade parecia suspensa no tempo. Eu estava regando o jardim, tarefa que faço devagar, não por falta de energia, mas porque aprendi que certas coisas precisam de cuidado para crescer. Foi então que ouvi o som quebrou minha concentração. Um carro parando diante da minha casa. Não um táxi, não uma van. Era o carro dela, da minha neta. Esperei. A mangueira ainda ligada. A água continuava escorrendo para a calçada. E por longos segundos ela não desceu do veículo. Depois, com passos contidos, quase como quem não sabe se deve continuar, ela atravessou o portão. Sem maquiagem, sem sorrisos. Com um buquê de flores brancas nas mãos. Simples, como aqueles que vendem na feira. Nada embalado com fita dourada ou plástico brilhoso. Apenas flores. Um gesto. Ela parou a 3 passos de mim. Eu não disse nada. Ela também não, por um tempo. Depois, com a voz quase falhando, disse que estava ali para se desculpar, que sabia o que tinha feito, que sentia vergonha, que achava que tinha controle sobre tudo e que agora percebia que perdeu muito mais do que móveis, do que um presente, do que um vídeo viral. Ela disse que me perdeu, que nunca tinha sentido tanto silêncio como naquele dia em que o caminhão deu meia volta. Disse que não dormiu desde então, que o casamento virou uma espécie de sombra, que o noivo agora só fala em aparências, enquanto ela só consegue pensar na ausência. Eu a ouvi até o fim, cada palavra. Não interrompi, nem para rir, nem para chorar, porque algo em mim já havia se fechado. Não como vingança, mas como defesa, porque é perigoso demais reabrir o peito depois de uma ferida funda. Ela chorava. As lágrimas escorriam como se tentassem lavar o orgulho que a fez rir da minha presença na festa. Eu continuei calado, não por falta de emoção, mas por excesso. Ela estendeu a mão, tentando me entregar as flores. Eu peguei. Disse, obrigado. Foi tudo. Nada além disso. E naquele momento ela entendeu o que eu tinha entendido na festa, que quando o afeto é descartado como acessório, ele vira relíquia. E relíquias não voltam a ser vivas. Antes de sair, ela perguntou se algum dia poderia entrar novamente na minha casa, se haveria espaço para recomeço. Eu disse com calma, espaço sempre há, mas confiança tem chave. E você jogou a sua fora. Ela não respondeu. Só assentiu com a cabeça e virou de costas. Os passos agora não eram mais incertos, eram pesados. Ela saiu como quem carrega uma mala invisível de tudo o que não disse nos anos em que fingiu que eu era só um figurante na vida dela. Voltei a regar as plantas. A água seguia seu caminho, escorrendo devagar, como sempre. As flores que ela trouxe ficaram num vaso fora de casa. Não por desdém,
mas porque algo dentro de mim ainda precisava de tempo para entender se aquele gesto era pedido de desculpa ou pedido de perdão. E há uma diferença imensa entre os dois. Nos dias seguintes, nenhuma nova mensagem veio. Nenhum bilhete, nenhum telefonema. Apenas silêncio. Mas dessa vez, um silêncio necessário. Um silêncio que talvez ela finalmente tenha aprendido a respeitar. Porque nem toda ausência é abandono. E nem toda presença é amor. A cidade continuou comentando. Mas agora em sussurros. O nome dela circulava menos. As pessoas aprenderam a esquecer rápido o que viraliza. Eu, por outro lado, não esqueço. Não por rancor, mas porque cada gesto daquela cerimônia ficou gravado em mim como pedra. Uma lembrança do que acontece quando confundem idade com irrelevância. E eu segui. Com minha cadeira na varanda. Com meu café forte. Com as visitas da família do presente redirecionado. Com risadas de crianças que nem me conheciam, mas que me chamam de vovô Ed, com mais sinceridade do que jamais ouvi da minha neta nos últimos anos. Porque no fim das contas, não é o sangue que define, é o cuidado e o respeito. E naquele portão onde ela parou e nunca mais voltou, aprendi que às vezes a verdadeira cura não vem da reconciliação, vem da coragem de manter distância. O ano passou como uma folha levada pelo vento, barulhenta nos primeiros instantes, depois sumindo devagar. Depois do casamento da minha neta e da visita silenciosa com um buquê nas mãos, a vida voltou a ter o compasso de antes. Mas com uma diferença. Eu havia aprendido que não é o tempo que ensina sobre afeto. É a ausência. A ausência sincera. Aquela que machuca primeiro, mas liberta depois. E foi por isso que quando dezembro chegou, eu soube que uma última prova viria. O convite para o Natal. Ele chegou por e-mail, como tudo hoje em dia. Um texto padronizado, com imagem animada de árvore de Natal piscando. Assinado por ela, minha neta. Nenhuma menção à visita, nenhuma menção às flores que deixou. Apenas uma mensagem genérica. Esperamos você para celebrar juntos a data mais importante do ano. Ao final, uma linha me marcou mais do que qualquer outra. Preparamos um lugar especial na mesa. Fechei o e-mail e fiquei olhando para a tela apagada do computador por alguns minutos. Porque era exatamente esse o problema. Não era o lugar na mesa que importava. Era o lugar que eu ocupava, ou deixei de ocupar, dentro daquela família. Naquele coração. E essa ausência não se resolve com peru, toalha bordada ou árvore decorada. Essa ausência tem nome. Tem lembrança. E dói. Na véspera do Natal, a cidade se encheu de luzes. As casas piscavam em tons de verde e vermelho. Crianças riam nas calçadas, os supermercados estavam lotados, e o cheiro de canela parecia fazer parte do ar. A minha casa, porém, estava silenciosa. Não de tristeza, mas de escolha. Liguei uma música instrumental antiga, preparei meu próprio jantar simples e sentei-me à mesa com o mesmo prato de porcelana que usava com minha esposa há décadas. Ao lado, um porta-retrato com uma foto antiga. Eu, ela e minha neta ainda criança, em um Natal verdadeiro. Do lado de fora, ouvi fogos. Risadas ao longe. Provavelmente o início da ceia em família. Ou melhor, no que sobrou de família. Porque eu aprendi que família não é quem te convida para um evento. Família é quem se ajoelha para pedir perdão, não só com flores, mas com atitudes. Quem lembra do seu nome sem precisar de lista. Quem se incomoda com sua ausência, não porque os outros notam, mas porque dói. Na manhã seguinte, tomei meu café cedo, como sempre. Vesti um casaco velho e caminhei até a praça da cidade. Lá, vi rostos conhecidos, alguns acenando, outros apenas observando de longe. Um senhor me chamou para sentar no banco ao lado. Era o pai do noivo. Aquele que também fora ignorado na festa, relegado a uma cadeira nos fundos. Conversamos por longos minutos. Ele também recebera convite. Também recusou. E ali, naquele banco gasto pelo tempo, dois velhos sorriam com cumplicidade. Porque sabiam, quando a mesa exige que você apague quem é para sentar, talvez o melhor seja não ir. Dias depois, uma imagem começou a circular nas redes sociais. A foto do jantar de Natal da minha neta. Uma mesa longa, decorada, cheia de rostos sorridentes. Mas no canto, quase imperceptível, uma cadeira vazia. Sem prato, sem nome,
sem ninguém. Muitos comentavam que era em homenagem ao avô. Outros diziam que foi uma provocação. Alguns achavam que ele não tinha vindo por orgulho. Mas quem realmente conhecia a história, sabia. Aquela cadeira não era um símbolo de ausência. Era um lembrete do que se perde quando se confunde vínculo com conveniência. A cadeira vazia gritou mais alto do que qualquer discurso naquela noite. Ela representava o silêncio que vem depois de uma decepção que não tem remendo. Representava o limite, o ponto final. E também representava a dignidade. Eu nunca respondi ao e-mail. Nunca mandei recado. Nunca bati à porta deles com discurso de reconciliação. Porque há ausências que não pedem retorno, pedem respeito. E há momentos na vida em que não se trata de perdão, mas de preservação. Continuei meus dias com serenidade, conversando com jovens que me chamam de Senhor, com mais respeito do que recebi naquela festa, plantando novas flores no jardim. E, principalmente, vivendo com a consciência limpa de quem foi excluído, mas nunca se rebaixou. A vida me ensinou, por fim, que não são os laços de sangue que garantem seu lugar na mesa. É a memória que você deixa no coração das pessoas. E se aquela cadeira ficou vazia, foi porque já fazia tempo que eu não ocupava espaço na vida deles. Só faltava alguém perceber.